Oi, vim aqui para contar um testemunho para vocês. Um testemunho da minha vida, algo que aconteceu e que eu acho que eu nunca vou esquecer as emoções, sentimentos, enfim, tudo que eu vivi naquele dia. Toda vez que eu ouço a passagem de Mateus 14, quando Pedro diz para Jesus, Senhor, se é tu que estás aí quando eles estão em alto mar e Jesus está andando sobre as águas, permita que eu vá até o Senhor. E Jesus diz, vem. E Pedro, no meio do caminho, Pedro desvia os olhos do Senhor e ele afunda. Eu passei por esse momento de desviar os olhos do Senhor. Quando eu tinha por volta de 16 a 17 anos, teve um determinado momento na minha vida que eu sabia que eu não voltaria para casa. Eu tinha uma filhinha e ela estava dormindo na cama dela. Naquele dia, eu entrei no meu quarto e naquele dia eu estava desesperada para vender qualquer coisa, para comprar drogas. E eu sabia que eu não ia voltar para casa. Eu tinha certeza. Eu já tinha tentado de alguma forma destruir com a minha vida. Eu já tinha buscado a morte. Eu já tinha tentado suicídio, mas não com sucesso. E naquele dia, o Senhor apareceu na minha vida. Naquele dia, quando eu peguei um objeto dentro do meu quarto para vender, para comprar drogas, eu olhei para a cama da minha filha e eu me ajoelhei ao lado dela. Porque tudo o que eu queria era acabar com a minha dor. O Senhor conhecia o meu coração. Eu estava indo para o precipício para me jogar, mas não era algo que eu queria. Não era algo que eu queria. Não era algo que eu desejasse. Eu queria acabar com a minha dor, com aquilo que eu estava sentindo. E aí, naquele momento em que minha filha estava ali, eu tinha 16 anos para 17, eu me ajoelhei ao lado da cama dela e eu pedi para Deus chorando, eu disse, Senhor, tira essa vontade de mim, de usar drogas. E eu caí num sono profundo. E nesse sono profundo, eu vi Jesus. Jesus veio até mim. Ele veio na minha direção. Eu estava sentada em um banco, chorando desesperadamente. E na minha frente abre uma luz muito clara. E ela vem na minha direção, e dela vem saindo o Senhor. Jesus vem dela, na minha direção. Nesse dia, Jesus olhou para mim, chegou perto de mim e disse, filha, por que choras? Eu me joguei aos pés dele e eu chorava copiosamente. Eu chorava desesperadamente. Um choro inconsolável. E eu só chorava. E aí Jesus me pega pelas duas mãos e ele me levanta do chão. E ele me diz, filha, por que choras? E ele me abraça. Eu consigo sentir até hoje o que eu senti naquele momento. Quando Jesus me pega pela mão e tem uma parede cheia de cristais e tinha um muito brilhoso, muito bonito. E eu questionava ele, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô vivendo? Para que eu vim para esse mundo? E aí ele diz assim, você quer saber quem você é? E aí ele coloca a mão assim naquele cristal que mais brilhava. O mais bonito. E ele diz que eu sou aquele cristal. E aí ele diz para mim que eu tinha uma opção, que eu tinha uma escolha.
Eu podia seguir com ele, e nisso ele toca no cristal e abre uma porta com aquela mesma luz pela qual ele entrou. E ele diz: você pode ir comigo, mas você pode ficar e lutar. E nisso que ele fala, você pode ficar e lutar, entra um soldado com armaduras, trazendo para mim um escudo branco e uma espada branca. E quando eu desvio os olhos do Senhor, eles somem. E nesse momento, eu me vejo como Pedro. De alguma forma ali, eu me vejo como Pedro. Porque eu desviei os olhos dele e eu fiquei desesperada atrás dele. Onde está Jesus? Cadê ele? E o soldado disse: para, está na hora. E eu disse para ele: está na hora de quê? O sonho foi muito real. E ele diz para mim assim: você tem que lutar. E tem uma porta muito grande, no formato oval, aonde ele abre uma fresta dela e ele diz: era como se fosse um coliseu. E ali, muitos gladiadores, muitos homens fortes, grandes, monstruosos. E ele diz assim: você precisa salvar aquela pessoa que está lá no meio. E no meio da arena havia um tronco com uma pessoa amarrada. E aí eu disse: eu não posso, eu não vou conseguir. Ele diz: você vai. Você precisa ir à luta. E nisso ele abre a porta. Ela faz um barulho muito alto. E os gladiadores vêm todos na minha direção. Eram muitos, eram milhares. E nisso eu vou com a cara e com a coragem correndo na direção deles. E eu acordo. Eu acordo aos prantos, sem vontade de usar drogas e sem vontade de tirar a minha vida. Naquele dia, eu não tinha entendido quem eu tinha que salvar. Eu achei que eram muitas pessoas. Achei que era meu pai, minha mãe, meus irmãos, pessoas que se aproximavam de mim. E naquele dia que o Senhor se apresentou para mim como pai, eu ainda não entendia que ele era meu pai. Demorou muito tempo para mim entender que Jesus é um pai de amor. Ele é um pai de justiça, de misericórdia. E com quase 30 anos, eu podia ter tido esse entendimento antes, mas o Senhor decidiu não revelar. E com quase 30 anos de idade, o Senhor revelou para mim, em um diálogo com ele. Eu disse: pai, quem eu tenho que salvar? Quem é a pessoa? Porque eu não sei mais o que fazer. E ele me revelou. Era eu. E aí, eu fiz uma retrospectiva da minha vida. E de tudo que eu tinha passado. E de todos os gladiadores que eu tive que lutar. Todas as dores, todos os medos, as rejeições. As pessoas que me feriram de verdade. E as lutas e as batalhas que eu travei. Hoje, eu sou quem eu sou, porque o Senhor me permitiu viver, porque o Senhor teve misericórdia de mim, porque o Senhor, Ele me amou e Ele tinha planos para mim. Quando eu engravidei aos 14 anos, eu não entendia o porquê que aquilo havia acontecido. Porque na minha vida, porque comigo? E aos 16 anos, quando a minha filha me salvou, porque eu não tinha para quem dar amor, e o Senhor me deu uma filha para que eu tivesse por quem lutar, quem amar.
porque eu não tinha amor próprio, eu não tinha dignidade, eu não tinha quem amar. E quando eu entendi que o Senhor me deu a minha filha para me salvar naquele dia, eu entendi que tudo tem um propósito. Que o Senhor, Ele é proposital em tudo. Então eu não sei quais são as circunstâncias que você está passando nesse momento. Mas a única coisa que eu posso dizer para você, mantenha os olhos em Cristo. E mesmo que se você desviar os seus olhos, Ele vai ter misericórdia e não vai deixar você se afundar. Só tenha fé. Só busque Ele. E Ele vai fazer o resto. E que o Senhor esteja contigo. Mesmo que você não entenda, busque Ele. Não precisa entender no momento. Você não precisa compreender nada. Porque Ele vai fazer por você. Assim como Ele fez por mim. Amém? Um beijo grande. E que você viva Cristo. Busque a Ele.